Essas foram as primeiras e as últimas partidas dos jogadores de futebol. Em 4 de março de 1998, o mundo viu o nascimento do maior bruxo de todos os tempos. A estreia de Ronaldinho aconteceu em um jogo entre dois times brasileiros, na fase de grupos da Libertadores, Grêmio e Vasco. Ronaldinho só tinha 17 anos quando fez sua estreia, e já como titular. Teve uma grande habilidade, já mostrou também que tem velocidade, mas é imaturo. O Grêmio tinha que começar com uma vitória, já que o Vasco seria seu principal concorrente no grupo. Ele quase fez um golaço de falta. Cobrança para o Ronaldo, pé direito nela. Apenas tiro de meta para Carlos Germano. E em uma cobrança de escanteio veio sua primeira assistência em um jogo oficial. Cabeça! Gol do Grêmio, Guilherme! E para falar a verdade, o técnico do time já sabia que o craque seria um jogador diferenciado, tanto que o tornou cobrador de faltas, mesmo sendo muito novo. E ele quase fez gols de bola parada em vários lances. Ele também mostrou que seria um jogador driblador, já que arriscou alguns dribles na partida, mesmo que ainda um pouco tímido. No fim, a partida terminou em 1-0 para o Grêmio, com Ronaldinho sendo eleito o melhor jogador pela assistência e as várias chances de gol criadas. Mas queremos saber mesmo é do primeiro gol do craque brasileiro. E ele veio alguns dias depois, em outro jogo da Libertadores, mas dessa vez contra um time chamado Guadalajara. Esse seria o primeiro de muitos. Ronaldinho acabou ficando pouco tempo no futebol brasileiro e logo se transferiu para o Paris Saint-Germain, que ainda não era o gigante do futebol mundial que é hoje. Sua passagem mágica pela França foi o suficiente para chamar a atenção de outros clubes europeus. Depois do PSG, ele se tornou a segunda opção do Barcelona para o meio-campo. E depois que Beckham escolheu ir para o Real Madrid, o Barça foi atrás do brasileiro e no fim das contas, foi a melhor decisão da história do clube. Ele se tornou o melhor do mundo por lá e virou o jogador mais mágico que o mundo já viu. Depois que o brasileiro colocou o Barcelona de volta ao topo, Guardiola assumiu o comando da equipe e resolveu vender ele para o Milan. Mas esse já não era o mesmo Ronaldinho de antes. No fim, o craque acabou voltando para o Brasil, onde ainda ganhou uma Libertadores com o Atlético Mineiro. E foi exatamente por aqui que o craque encerrou sua carreira. O último clube que o craque vestiu a camisa foi o Fluminense em 2016. A passagem dele por esse time foi bem curta, e ele nem chegou a disputar 10 partidas com a camisa do Flu. Sua última partida foi bem apagada. Ronaldinho não estava nas melhores formas físicas e até tentou algumas jogadas, mas sem sucesso. No máximo, ele tentou alguns passes no meio-campo. O gol da partida não foi marcado por ele, e sim pelo atacante Fred. Na verdade, seu último gol nem mesmo aconteceu no Brasil. Oficialmente, o último foi marcado pelo Querétaro, um time mexicano. E adivinha, foi um golaço. Cobrança de falta quase do meio-campo, e o craque meteu uma bola por cima do goleiro, que tentou agarrar, mas não conseguiu. Não tem jeito, ele foi mágico até o último momento, mas não tanto quanto outro brasileiro, que marcou época no futebol mundial, Ronaldo Fenômeno. E acredite, o apelido Fenômeno não é à toa. Desde o início, Ronaldo sempre foi um atacante incrível, tanto que estreou com apenas 16 anos. Infelizmente, não existem registros do seu primeiro gol, que foi contra o Belenense de Portugal. A partida foi um amistoso e não foi transmitido por nenhuma TV, mas não precisa ficar triste, Ronaldo fez muitos gols depois disso. O primeiro que tem registro em vídeo é essa pintura aqui, lembrando que o craque só tinha 16 anos. Mas a partida que todo mundo lembra como a primeira grande atuação do atacante foi numa Libertadores contra o Nacional. O craque foi pra cima dos defensores o jogo inteiro e conseguiu marcar esse golaço depois de uma bela jogada. É bom lance para o Ronaldo! Gol! Ele ainda fez outro gol no segundo tempo, mas esse nem deveria ter sido validado, já que ele estava impedido. E depois disso, a carreira do craque se tornou histórica. Ganhou a Copa do Mundo com 17 anos, se tornou o melhor do mundo com 20, e a única coisa que conseguiu parar esse atacante incrível foram as lesões. Infelizmente, o craque sofreu várias lesões sérias no joelho, que o impediram de se tornar o maior da história, talvez se igualando a Pelé. E falando nisso, o fim de sua carreira veio exatamente depois de sua segunda lesão séria no joelho, quando o futebol europeu meio que desistiu do craque. Daí ele voltou ao Brasil para se recuperar e acabou vestindo a camisa do Corinthians, clube onde se tornou o ídolo e torcedor fanático. Ele fez alguns gols históricos como esse daqui numa final de campeonato. Tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais! Mas seu último gol foi de pênalti.
Porém, não foi a última partida do jogador. A seleção brasileira fez questão de organizar um jogo de despedida para o craque, onde ele jogou ao lado de Neymar. Ele não começou jogando, já que era uma partida oficial e Ronaldo não tinha nenhum preparo físico. Mas a festa de verdade só começou quando o jogador saiu do banco de reservas. Ele até tentou, mas o excesso de peso atrapalhou o craque a marcar um gol na última partida. E a marcação também não aliviou pro craque. Pô, nem pra Romênia deixar o fenômeno marcar um gol, né? Mas assim, Ronaldo teve chance de marcar e acabou desperdiçando. Fazer o quê, né? Agora, quem não fez feio na sua estreia e na despedida foi Diego Armando Maradona, uma das maiores lendas do futebol. Ele começou sua carreira no Argentinos Júnior da Argentina e um dos primeiros gols que se tem registro em vídeo foi esse daqui. O craque marcou época na Argentina, ganhando o bicampeonato mundial e, claro, também fez história por clubes. Depois desse primeiro gol, o craque começou a chamar a atenção no futebol argentino e foi contratado pelo Boca Juniors, que era um gigante do futebol mundial na época. Ele ainda teve passagens pela Europa em times como Barcelona e Nápoles, onde se tornou a maior lenda do clube. Inclusive, o estádio do clube se chama Diego Armando Maradona. Mas é claro que depois de uma carreira multicampeã e cercada de polêmicas, o craque voltaria para o seu país natal e para jogar no clube que ele se apaixonou, o Boca Juniors. E seu último gol também foi de pênalti, assim como o Ronaldo. Depois de um cruzamento de Palermo na área, o próprio Maradona foi derrubado e sofreu o pênalti que se tornou seu último gol oficial. Aí está Maradona com gol, com Maradona com gol, com Maradona, gol! Mas sua última partida foi uma organizada pela seleção argentina contra uma seleção do resto do mundo. Mesmo acima do peso e sem nenhum ritmo de jogo, a genialidade de Maradona falou mais alto e o craque conseguiu dar alguns belos passes no meio-campo. Ele quase marcou um gol depois desse belo chute e deu essa assistência para Pablo Aimar marcar um gol. E para terminar a festa, fez seu gol de pênalti, que não era oficial, já que era um amistoso, mas ficou marcado como a última vez que o craque balançou as redes, com a camisa da Argentina. E acho que de todas as despedidas, a dele foi a mais especial e emocionante. Bom, pelo menos até que esse jogador se aposente. É ele quem vem, Lionel Messi, perna esquerda! Se tira el rebote, Acuña, va, Leo, le dio Messi. O craque começou sua carreira no Barcelona, já que foi ainda criança para a Espanha e fez todas as categorias de base lá. E sua primeira partida já foi mágica, até porque ele entrou em um jogo do Barcelona incrível de Ronaldinho Gaúcho e Eto'o, e foi exatamente o bruxo que ajudou o Messi em sua estreia. Uma jogada muito parecida minutos depois. E aí sim, Messi fez o gol do jeito que ele planejou. Mas anos depois, Messi saiu do Barcelona depois de ter virado uma lenda no clube e foi para a MLS para encerrar a carreira. Alguns dizem que ele praticamente já se aposentou e outros ainda sonham com o argentino voltando para o seu país natal. Mas o fato é que estamos vendo os últimos momentos do único jogador que chegou perto de Pelé e Maradona. Até o momento da gravação desse vídeo, seu último jogo foi contra um time chamado Nashville, onde ele deu essa assistência para o Suárez. E seu último gol veio também nessa partida. A pergunta é, por quanto tempo ainda teremos o privilégio de ver essa lenda jogar?